Olá, aluno e aluna do segundo ano. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática da Escola Reunida Miguel Marinho. Hoje, resolvendo a atividade avaliativa do mês de maio de 2021. Professor Raimundo Dias com vocês. Na primeira questão, ele diz o seguinte: use o triângulo, esse triângulo aqui, FGE, né? FGE, retângulo em F, ou seja, um ângulo de 90 graus em F, para responder às questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não é uma condição que está no livro de vocês, mas é uma revisão de conteúdos vistos anteriormente. Então, diz aqui na primeira questão. Ele quer a relação de Pitágoras, que estabelece aí nessa figura. Vamos lá, lembrar lá do conceito básico da relação de Pitágoras no triângulo retângulo, que é dado justamente assim, né? Que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa é a relação de Pitágoras, ou seja, a hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, né? Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus eu chamo de catetos. Então, a hipotenusa sempre é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nós temos essa relaçãozinha aí. É o que nós vamos utilizar aqui, né? Se eu tenho assim a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, quem que vai ser a hipotenusa nessa figura aqui? Vai ser o lado, quem? Ó, f, que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, vai ser f ao quadrado. B eu posso chamar de g, né? Eu posso chamar de e, tanto faz. Então, eu vou chamar g ao quadrado mais o e, que vai ser o c, né? E ao quadrado. Aí eu observo se eu tenho essa relação aqui entre as alternativas, senão eu vou fazendo mudanças aí. Então eu tenho f ao quadrado é igual a g ao quadrado mais e ao quadrado. Isso aqui vai ser a letra A. Se não tivesse, eu poderia continuar fazendo assim, né? Essas implicações. F ao quadrado, mudaria a posição do e com g, ficaria assim ao quadrado mais g ao quadrado, né? Poderia ter essa outra implicação aqui, mudando a posição, poderia botar assim, e mais g ao quadrado, e ao quadrado, né? Mais g ao quadrado vai ser f ao quadrado. Ou então poderia ser outra implicação, poderia ser g ao quadrado mais e ao quadrado igual a f ao quadrado. Seria implicações, né? Poderia utilizar qualquer uma dessas daqui para resolver, para dar como resultado, se tivesse essas modificações aqui. Mas observe que eu não tenho ela semelhante, né? Quem tem que estar de um lado só é a hipotenusa. Aqui não é hipotenusa, né? O G não é hipotenusa, G é cateto. Aqui o E também é cateto, não pode ser. Então aqui está descartado. Tem que ser ao quadrado e não dessa maneira. Não é produto, é quem soma, é soma. Não é produto, é soma. Então vai ser a letra A. Na segunda questão, ele pede para assinalar a única afirmação que não é sempre verdadeira, que ela às vezes pode ser verdadeira, mas nem sempre é verdadeira. Então, observe novamente lá pelas relações aqui, né? Nós vamos ter aqui o ângulo F, que é o ângulo retângulo, né? O lado retângulo, o ângulo que tem um ângulo reto. Aqui é o ângulo E, o vértice E, aqui o vértice G. Aqui eu tenho o ângulo G, eu tenho o ângulo F, e aqui eu tenho o ângulo E. O ângulo E. Eu sei que a soma de ambos, né? A soma de F mais G mais E, a soma de F do ângulo F mais o ângulo G mais o ângulo E, a soma deles deve dar quanto? 180 graus. Ou botando como está aqui, ó, E, né? Mais F mais G vale 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, isso é verdadeiro, né? Já achei uma condição verdadeira. Uma outra coisa que eu sei é que F, né? F, que é a segunda condição que eu vou fazer aqui, F é 90 graus, né? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que E mais G mais F
é igual a 180, né? A condição, a soma dos ângulos internos é 180. E eu sei que F é o ângulo de 90 graus, então substituindo F aqui vai ficar assim, ó. E mais G mais 90 é igual a 180. Tá mais 90, passa menos 90. Então eu posso dizer que E mais G vai ser igual a 180 tirando 90, né? Menos 90. Tá mais 90, passa menos 90. Então eu sei que E mais G de fato vale quanto? 90. E mais G vale 90. E mais G vale 90. Então isso também é verdadeiro. Já encontrei duas condições aí, né? Uma outra coisa que eu tenho aí como terceiro é que eu sei que E mais G, agora eu já defini, vale quanto? 90, né? Ó, E mais G vale 90. Então eu posso colocar em função de G. 90 tá mais E, passa menos E. Isso aqui é uma igualdade, né? Tá mais E, passa menos E. Então G vale 90 menos E. Isso é verdadeiro, tá aqui, ó. Verdadeiro, né? A mesma coisa eu posso dizer que na quarta condição que E, né, F é igual a quanto? 90. Eu também sei que E mais G também vale 90, né? Ó. E mais G também vale 90. Eu já fiz isso aqui, ó. E mais G vale 90. Eu sei que F é 90, né? Já disse aqui F é 90. Eu sei que E mais G também é 90. Se F é 90 e E mais G é 90, então eu posso dizer que F é igual a E mais quem, ó? E mais G. Eu posso dizer que F, ou seja, 90 é igual a 90. Então, encontrei essa condição aqui que também é verdadeira, né? Então, se eu encontrei as verdadeiras, eu sei que a única que nem sempre pode ser verdadeira é essa daqui, ó. É igual a G. Esse ângulo aqui nem sempre é igual a esse. Eles só são iguais quando esse triângulo, além de ser retângulo, ele é isósceles. Ou seja, quando eu tenho dois lados iguais, então esses dois ângulos aqui são iguais também. Então, nesse caso, ele não é isósceles, então essa condição não, nem sempre é verdadeira. Então, a única condição afirmativa que nem sempre é afirmação que nem sempre é verdadeira é a letra C. Na terceira questão, ele diz o seguinte: os valores de seno de G, cosseno de G e tangente de G correspondem respectivamente a. Vamos aqui novamente colocar a figura, essa figura aqui, ó. Vou colocar aqui para ficar mais fácil, né? Que eu tenho aqui o vértice E, aqui eu tenho o lado E. Aqui eu tenho o vértice G, então aqui eu tenho o lado G. E aqui eu tenho o vértice F, aqui eu tenho o lado F. Observe que os vértices são indicados por letras maiúsculas, os lados são indicados por letras minúsculas. E aí ele quer o seno de G. Seno de G vai ser cateto oposto a G, né? Ao ângulo G pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao ângulo G? Aqui, se aqui eu tenho um ângulo G, o oposto vai ser quem? Ó, G. Então, vai ser G. Hipotenusa é quem? F. G sobre F. O cosseno de G vai ser o cateto adjacente ao ângulo G, né? Ao ângulo G, dividido pela hipotenusa. Então, quem é o ângulo G? Não é esse? Quem é o adjacente? O adjacente é o lado que forma o ângulo, junto com a hipotenusa, que forma o ângulo G. Então, quem é que forma o ângulo G? Qual é o lado? O E. Então, o E, né? E a hipotenusa. F. E sobre F. E aí eu tenho o que ele quer por último, que é a tangente, né? Tangente de G. Tangente vai ser o cateto oposto a G.
dividido pelo cateto adjacente, né? Adjacente a G. Então, o cateto oposto de G é G, né? É o lado G. E o cateto adjacente de G é o lado E. Então, aqui eu tenho primeiro G sobre F. Onde é que eu tenho G sobre F? Na primeira não tenho. G sobre... Aqui também não tenho. Aqui eu tenho G sobre F na letra C. G sobre F. Depois eu tenho E sobre F, tá correto? Depois é G sobre E. Então, isso vai ser na letra... Vai ficar sendo a letra C, né? Que é quando ele fala respectivamente, é na ordem que foi pedido, né? Na ordem que foi definido aí, orientado. Então, nós iremos agora para a quarta questão, ainda em relação àquele mesmo triângulo lá, né? Aquele triângulo retângulo, até a sexta questão é o mesmo triângulo. Então, em relação aqui eu tenho F, o lado F, aqui eu tenho E, né? Aqui eu tenho o lado E, e aqui eu tenho G, e aqui o lado G. Bom, aí ele disse o seguinte, G vale 8, então esse G aqui vale quem, ó? 8, G vale 8, botei um 8 aí. G vale 8 e seno de G vale 8 décimos. Então, seno de G vai ser, de novo, cateto oposto ao lado G, né? Pela hipotenusa. Pela hipotenusa. Então, o seno de G, ele deu valor 8 décimos. O cateto oposto de G é quem? 8. Quem é a hipotenusa? F. Então, aqui eu multiplico os extremos pelos meios, vai ficar 8 décimos vezes F vai ser igual a 1, né? 1 vezes 8. 1 vezes 8. 8 décimos está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar assim. F vai ser igual a 1 vezes 8 é 8 por 8 décimos. Para eliminarmos essa vírgula, né, que tá decimal, eu torno esse número, o numerador também decimal. Põe uma vírgula à direita da unidade e coloco um zero. Aqui fica uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Posso eliminar a vírgula, vai ficar 80 dividido por 8. Isso vai ser igual a quem? Ó, a 10. Esse aqui é o valor de quem? De F. F é igual a 10. Encontrei o valor de F, mas eu não só quero apenas o valor de F. Eu já sei que F vale 10. Eu sei que G vale 8. Agora falta o valor de E. Observe que isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então, utilizando lá novamente o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é F. Quem é F? 10. Então, eu tenho 10 ao quadrado é igual. Quem é B? B pode ser o G, que aqui vai ser 8 ao quadrado. Quem é C? O C vai ser o E, né? O E ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar 100. 8 vezes 8 dá 64, mais E ao quadrado. Mudando de posição, o que tem no segundo membro passa para o primeiro membro, 64 mais E ao quadrado, e o que está no primeiro passa para o segundo, sem modificação de sinais, né? Eu vou passar o 64 agora, tá? Mais 64, ele passa menos, que passa apenas ele. Então, vai ficar assim, ó. E ao quadrado vai ser igual a 100 menos 64. E ao quadrado vai ser igual a 64. 100 tira 64, vai ficar 36. Tá como potência, ele passa como radical. Então, E vai ser igual a raiz quadrada de 36. O E vai ser igual a quem? Ó? A 6. Esse é o valor de E nessa questão aí, né? Então, eu sei que o F é 10, né? E o E vale quanto? 6. Qual é a alternativa que tem 10 e 6? É a letra D, né? Letra D. Indo agora para a quinta questão novamente, olhando para a figura, né? Olhando para a figura, aqui eu sei que aqui é G, vértice G, então aqui é o lado G. Aqui é o vértice E, então aqui é o lado E. E aqui é o vértice F, então aqui é o lado F. Então, observe um detalhe. G é quanto? 9. Aqui vale 9, né? G vale 9.
botar só o G assim, G, 9. F vale quanto? 15. O F é quanto? 15. 15. E aí eu não tenho o valor de E. Eu vou primeiro descobrir o valor de E. Então, vou utilizar novamente o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa aqui em 15 ao quadrado, que sempre é oposto ao ângulo de 90 graus, né? B vai ser o 9 ao quadrado mais C ao quadrado. C é quem? É ao quadrado. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que vai dar 225. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que vai dar 81, mais E ao quadrado. Fazendo a mutação, a troca de lados, né? Vou pegar 81 mais E pôr no primeiro membro, 81 mais E ao quadrado, e o 225 colocá-lo no segundo membro, 225. Passar o 81 para o outro lado, ele está mais, ele passa menos, então E ao quadrado vai ser igual a 225 menos 81. Então, eu sei que E ao quadrado vai ser igual a 225, eu tiro 81, fica 144. Então, tá como potência, passa como radical. Então, vai ficar raiz quadrada de 144. E vai ser igual a 12, porque 12 vezes 12 é 144. Achei o valor de E. O E vale quem? 12. Então, E vale 12, né? Como eu encontrei o valor de E, eu agora vou encontrar a tangente de E. Tangente de E, que vai ser igual a o cateto é oposto de E, né? Pelo cateto adjacente de E. A E, né? Ao ângulo E. E aqui também é o ângulo E. Então, observe o seguinte. A tangente cateto oposto ao ângulo E. Aqui eu tenho um ângulo E, o oposto é quem? 12. Pelo adjacente é quem? 9. 12 sobre 9. Aí eu vou pegar 12 e dividir por 9, né? E aí eu vou saber quanto é que vai dar isso daí. Então, 12 dividido por 9. 12 dividido por 9 vai dar 1 vezes 9 é 9, para 12 sobra 3. Aí, vírgula, que dá direito a um zero, fica 30. Coloca uma vírgula, torna isso aqui decimal. 30 dividido por 9 dá 3. Dá 3 vezes 9 é 27, para 30 sobra 3, né? 3, aqui vai sobrar 3, aqui 0. Então, 0 de novo, 30 dá 3, que vai dar 27, para 30 sobra 3. 30 dá 3, dá 27, para 30 sobra 3. Vai ficar sempre repetindo esse 3, 3, 3 aqui a vida inteira, né? Então, eu tenho 12, vai ser 1,333 reticências, né? Eu posso aproximá-lo e deixar 1,33, né? Que aí eu tenho a letra E. A letra E, que foi definido aí, né? Foi definido aí. Então, eu tenho a letra E, que é 1,333. Agora, na sexta questão, ele diz novamente em relação a essa figura. Eu tenho F, eu tenho, nesse caso, E aqui, né? E aqui G. E aí ele diz o seguinte, aqui vai ser, esse aqui é F, aqui vai ser o lado F. Esse aqui é G, aqui vai ser o lado G. Esse aqui é E, aqui vai ser o lado E. Ele disse que F, para que F seja o dobro de E. Se E vale X, por exemplo, se é X, então F vai ser 2X. Nesse caso, eu quero saber qual vai ser o valor. Como aqui eu tenho, eu posso pegar aqui em relação a G, né? Eu posso pegar cosseno de G, vai ser igual o cateto adjacente ao G pela hipotenusa. Então, cosseno de G vai ser o cateto adjacente de G, que é quem? 1x, né? 1x. A hipotenusa é quem? 2x. Cancela o x com x, vai ficar 1 meio. Então,
tem uma tabelinha que, se vocês observarem, tem isso aqui. Seno do ângulo, cosseno de um ângulo. Nós temos o seguinte. Aqui é 30 graus, 45 graus, 60 graus. Aqui são os arcos notáveis, que a gente já viu isso aqui. Seno de 30 é 1/2. Aqui é raiz de 2 sobre 2. E aqui raiz de 3 sobre 2. Aqui é 1/2. Raiz de 2 sobre 2, e aqui raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno, o cosseno de um ângulo que vale 1/2, qual é o valor do ângulo? 60 graus. Então, eu posso simplesmente dizer que o ângulo G vale 60 graus. E aí eu tenho a letra C, né, que define justamente esse valor aí. E aí, indo para a 7ª questão, que não tem mais nada a ver com a figura lá do início, né? Agora nós vamos ter o seguinte, ele quer que você converta 300 graus em radiano. Converta 300 graus em radiano. Essa é a condição básica que ele pede aí da conversão. Então, converta 300 graus em radiano. Então, eu tenho aqui graus, e que eu tenho radianos. Então, graus. Para conversão, eu sempre utilizo 180, vale π radiano. 180 vale π radiano. Aí eu tenho 300 graus. Quanto x radiano eu vou ter? Como é radiano e radiano, eu vou cancelar aqui radiano e radiano. E eu vou multiplicar 180 vezes x, né? 180 vezes x. E vou pegar 300 vezes π. 300 vezes π. E aí, 180 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar x é igual a 300π dividido por 180. Aqui eu cancelo um zero com um zero, vai ficar 30π dividido por 18. Se você observar, isso aqui é divisível por 6. 30 dividido por 6 dá 5, fica 5π. 18 dividido por 6 dá 3. Então, fica 5π sobre 3, que é a letra E, né? Que é a letra E nesse caso aí. Bom, na 8ª, já é o contrário. Ele pede para transformar radiano em graus. Aqui no 7º era graus em radiano. Agora aqui é radiano em graus. Então, eu tenho de novo graus. E aqui eu tenho radianos. Então, eu sei que 180 graus equivale a π radiano. E aqui eu tenho 9π sobre 5 radiano. 9π sobre 5 radiano. Quantos graus vai ser? Primeiro vamos cancelar. Eu posso cancelar radiano com radiano, π com π. Aqui vai ficar apenas 1, né? Então, vou pegar x vezes 1, ó. 1 vezes x é igual a, né? Ou seja, cancelei o π com π, o radiano com radiano, e aí aqui vai ficar apenas 1. Então, x vezes 1 é a mesma coisa de 1 vezes x, né? E aí eu vou pegar 180 vezes 9/5. Então, 180 vezes 9 sobre 5. Eu vou pegar 180 e dividir por 5, né? Que ele é divisível. 180 e dividir por 5. 18 por 5 dá 3. 3 vezes 5 é 15. Para 18 sobra 3. Abaixo do zero fica 30. Dá 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, vai dar quanto? Ó, 36, né? Então, aqui vai ficar 36. Então, eu tenho 36 vezes 9. E aí, eu vou multiplicar 36 vezes 9, né? 36 por 9. 6 vezes 9, 54. Vai 5. 9 vezes 3 dá 27. Com mais 5 dá 32. Então, dá 324. Então, aqui vai dar 324 graus. Qual vai ser a letra? A letra D é o valor que é definido aí. Aí nós iremos agora para a 9ª questão, que ele diz o seguinte: no esquema abaixo, o ciclo foi dividido em 10 partes iguais. A medida em radiano do arco AM pode ser dado aqui, do arco de A até chegar em quem? Ó, em M. Eu sei que do arco AM, ó, é quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser
6 décimos, né, ó, 6 de 10 de 360 graus. 360 graus, se você, eu quero que só olhe aqui, ó. Eu sei que π é igual a quanto? A 180 graus. Então, 360 graus não é 180 duas vezes? Então, se eu multiplicar isso aqui por 2, ó, eu vou multiplicar isso aqui também por 2. Então, aqui vai ficar 2π, 180 duas vezes dá 360. Então, eu posso simplesmente dizer que é a mesma coisa de 6 décimos de 2π, né? De 2π. 360 é a mesma coisa que quem? Que 2π. Então, vai ficar 6 décimos vezes 2π. 6 vezes 2 dá quanto? 12π sobre quem? Sobre 10. Aqui é como se tivesse 1. 10 vezes 1 é 10. Então, 12 e 10 dá para dividir por 2 e por 2 aqui, né? É divisível por 2. 12 dividido por 2 dá 6π. 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu tenho 6π sobre 5. Isso vai ser a letra D, né? A letra D. E aqui na última questão, na 10ª questão, ele quer a expressão geral em radiano dos arcos de extremidades do M e M1. Isso é arco de primeira volta, né? Então, lá de novo, eu tenho a primeira condição, eu vou pegar graus e radiano, né? Radianos. Eu sei que 180 graus equivale a π radiano. E aí eu tenho quantos graus aqui? Ó, 120. 120 graus equivale a x radiano. Cancelo radiano com radiano. Multiplico 180 vezes x, né? 180 vezes x, que vai ser igual a 120 vezes π. 120 vezes π. 180 está multiplicando, ele passa dividindo, então x vai ser igual a 120π dividido por 180. Cancela um zero com zero, vai ficar 12π por 18. Aqui dá para ser dividido por 6 e por 6, né? 12 dividido por 6 dá 2π. 18 dividido por 6 dá 3. Então, fica 3π sobre 2. Essa é a primeira condição. E aí, como é um arco de primeira volta, eu vou utilizar essa condição aqui, ó. X é igual ao ângulo mais K vezes π, né? Π que é 180, K vezes 180, que aqui isso aqui é 180 graus aqui, né? Então, x vai ser igual ao ângulo. Qual é o valor do ângulo? 2π sobre 3. Então, é 2π sobre 3 mais kπ. Essa é a condição que vai ser qual letra? Letra D, né? Letra D. Então, fico por aqui. Até. Bons estudos.